Rapaz, Ui. agora que eu vou fazer IRL, temos que falar de um assunto delicado. Já falei sobre isso aqui na live algumas vezes, mas agora, já que eu tô, vou fazer IRL na Tailândia, talvez seja interessante a gente relembrar um pouco desse cara, justamente também para não ter aqueles caras que entram no IRL e fica achando que eu sou o Everson Zóio, né? Grita no metrô, ai, dá um soco numa velha e sai correndo. Sempre tem uns caras no IRL que aparecem achando que ele está comandando um videogame. Hoje iremos falar dele, do John Somali, que ficou popular fazendo lives de IRL nas ruas do Japão enquanto incomodava as pessoas por aí, e que inclusive foi deportado do país por conta dos seus atos e que agora tá na Coreia do Sul repetindo seus feitos, porém as coisas saíram do controle, ele ficou extremamente popular e virou praticamente um saco de pancadas lá nas ruas da Coreia. Olá. Pois é, o cara passou um tempo fora dos holofotes porque não tinha por que dar visibilidade pra um cara assim, mas a atenção voltou pra ele porque as coisas azedaram de fato. Aqui vai um resumão. Ele ganhou popularidade ano passado fazendo lives IRL na Kik, e todos repararam, pelo menos a princípio, que ele veio pra internet pra fazer fama ou dinheiro a qualquer custo, só que tem um porém, o cara é maluco, então o a qualquer custo dele passa um pouco do limite. John não é só um cara sonso ou sem noção, ele sabe ser inconveniente e pagar de fodão pra ganhar atenção na internet, e ele levou isso à intensidade máxima. Ele começou colocando uma caixa de som na sua mochila de IRL e indo causar nos metrôs japoneses, o que é extremamente ofensivo por lá. A galera cansada no metrô, voltando do trampo. A escala 14/1 do Japão. Além das músicas altas que ele fingia que foi sem querer pra poder gravar ali a reação das pessoas, ele colocou uma opção de donate por voz. Então cada pessoa que fazia uma doação podia colocar uma mensagem ali por texto que ia ser reproduzida por voz, bem alto pra todo mundo poder ouvir, e sim, as frases eram bem ofensivas e até criminosas, e só nisso o cara ganhou muita popularidade. Rapidamente isso trouxe uma repercussão negativa gigantesca pra ele, e virou aquele cara da internet que a gente vê, comenta e depois já esquece, porque não tem o que ficar falando sobre, não tem por que ficar dando atenção pra um cara desse. Não tem nenhum humor acontecendo ali, é só babaquice. Ele começou a chegar nos japoneses cansados após o trabalho, após os estudos, e começar a soltar apenas ofensas, não tem nada mais além disso. É um cara que tava basicamente pedindo pra encontrar alguém mais louco que ele. Sit down. He ain't do nothing to me. He doesn't understand what I'm saying right now. Calm down, man. Listen, all I'm saying is, listen, you know it is your country too. Are you North Korean? South Korean? As coisas foram escalonando e ele foi ficando popular na própria região em que estava no Japão e chegou a tomar alguns apavoros que escalonaram até ele ser cobrado pela Yakuza. Pois é, ele ainda foi obrigado a... Vocês lembram dessa história? Essa história que eu mostrei na live. A Yakuza pegou ele, botou ele num quarto lá, numa sala, fez ele ajoelhar e pedir perdão pro povo japonês, né? Se você ficar fazendo uma gracinha aqui no Japão, vai se ver com a gente, vamos te dar uma chance. Só vai embora do nosso país, né? Aparecer em live mostrando ele de joelhos, pedindo perdão aos mafiosos, prometendo que nunca mais ia causar por aí. Depois desse apavor, a gente achou que ele ia parar, porém não. Ele seguiu fazendo suas babaquices de todo tipo por aí, até que certo dia, em uma transmissão, ele decidiu invadir uma obra, e lógico, ele já tava com um alvo gigantesco das autoridades nas costas, então ele rodou. Joe foi processado e condenado a uma multa de $1.400 na conversão, e ficou preso do fim de 2023 até janeiro de 2024, quando foi deportado do país. O que impede muita gente de fazer merda por aí é justamente essa tal da barreira moral. Mas aparentemente ele não tinha essa barreira, ou ela era muito alta. Mas ainda assim ainda rolava ali uma esperança, porque surgiram diversos youtubers, inclusive eu aqui, muitos canais ao redor do mundo fazendo vídeos sobre ele, só mostrando o quão babaca ele tava sendo. Ninguém tava achando um pingo de graça de nada. Então ainda rolava um pensamento de, pô, se pá agora, depois de ser deportado, ele percebe que isso daí não tava valendo a pena e para. Mas não, nos últimos tempos aí ele foi pra diversos países e agora a gente vai entender como que as coisas azedaram pra ele na Coreia do Sul. Em 26 de setembro de 2024, John fez esse post na sua comunidade do Discord avisando que tinha chegado na Coreia e anunciou que estava de volta com as suas lives de IRL. Logo nessa primeira live, ele falou que ia começar a tirar os donates da caixinha de som que fossem ofensivos, e isso chocou muita gente, porque não parecia que ele ia dar pra trás, muito menos fazer um anúncio desse. E realmente, durante toda essa live do hotel, ele já estava fazendo isso. Mas é óbvio que, se tratando desse cara, a gente não pode confiar. No primeiro rolê que ele foi dar lá transmitindo, as
ofensas já voltaram a acontecer. Ele começou novamente a pagar de sonso e incomodar as pessoas, tipo nesse aí em que ele sai andando no meio de uma banda tocando na rua, e os trechos onde ele anda de transporte público continuaram exatamente do mesmo jeito, até que teve um que ele levou um esporro do motorista porque ele estava recebendo mensagens desse tipo. Nela, basicamente, alguém falava que era fã dele e que estava tentando contaminar o máximo de coreanas que conseguisse com AIDS. Sim, isso e Meu Deus do céu, cara, e os caras mandam em coreano, né? Que é pra tocar alto. um volume extremamente alto no meio do busão. Demoraram então poucos dias para John Somali voltar a ser o que era antes. Ele começou sutilmente colocando uma bandeira da Coreia do Norte no seu nick do Twitter, e isso antes de ser banido, né? Porque esse cara já chegou no nível de ser banido de um país, então uma conta no Twitter não é nada. Mas agora a coisa escalonou muito rapidamente. Em uma de suas lives, John Somali simplesmente resolveu ir ao Memorial da Guerra da Coreia e, pois é, se prepare porque esse cara indo num ambiente desse não vai dar muito bom não. Ele chegou lá e obviamente já voltaram a rolar os donates ofensivos e logo começou a falar diretamente com as pessoas e ofender as famílias que estavam ali. Stop! Make it harder! Spin, daddy! Spin the gun! Porém, por ali também fica a chamada Estátua da Paz, que deixa eu explicar aqui pra vocês o que ela significa. Essa imagem é extremamente respeitada na Coreia porque ela é feita em memória às vítimas de escravidão sexual na Coreia do Sul, praticado pelo Japão na Segunda Guerra Mundial. E há pouco tempo o Japão, né, falou inclusive sobre essa... eu tô meio na dúvida se pediram desculpa, se não pediram, mas até pouco tempo nunca tinham falado nada sobre o assunto, né? O Japão sempre ficava meio que na dele sobre isso. Eu não sei se vocês estão ligados, mas rolou não pediram, né? Não pedi. Episódio sinistro na Segunda Guerra Mundial, onde o Japão foi cruel com países vizinhos, praticando escravidão e até genocídio, vários não reconhecidos, existiam campos de concentração, enfim. Pesquisem isso daí porque, querendo ou não, a Segunda Guerra Mundial aconteceu até que pouco tempo, é algo super recente, e as ações que rolaram na época foram brutais, e até hoje os coreanos têm uma rixa fortíssima com os japoneses. Então essa estátua significa muito para os coreanos, ainda mais porque ela, segundo o portal de notícias, representa especificamente as coreanas, jovens e adultas, que foram vítimas de escravidão sexual pelos militares do Japão, então é algo de total respeito. E o John Somali simplesmente se transmitiu ao vivo beijando, rebolando e tirando sarro de todas as formas possíveis da estátua, e percebam ao longo do vídeo como o chat também incentiva e comemora as ações. E bom, ele voltou nessa estátua específica mais de um dia, e também ele ficou pedindo localização para os seguidores de outras estátuas por aí, para ele poder também ir lá e poder gravar o conteúdo dele. A base do conteúdo do cara é essa, tá ligado? Eu mostrei, ele chegou a ficar até passando a mão e ficar zoando de forma sexual, e enfim, logo com essa estátua. Por essa parte do histórico foi um pouco ignorada pela grande mídia e pelas autoridades, então ele seguiu os próximos dias fazendo o que ele sempre fez, assustando mulheres, perseguindo elas, deixando o som alto com músicas ou mensagens ofensivas em transportes públicos e até causando em parques, deixando desenhos da bandeira do exército japonês e muito mais. Essas ações chegaram a ser noticiadas em alguns sites, e óbvio que a reação dele para as notícias ao seu respeito foi se vangloriar nas lives de que estava aparecendo nos jornais e saindo ileso, mas logo isso ia mudar. No fim do mês, John Somali abriu a live que mudaria tudo. Em certo momento nessa transmissão, John foi comer em uma loja de conveniência, sendo como sempre inconveniente. Ele ficou falando super alto dentro do local, usando caixinha de som com volume máximo, e em dado momento ele começou a jogar água na mesa, comida nas paredes e insultar os clientes. Bom ser a fama que ele queria, agora ele tinha conseguido. Diversos canais de notícia começaram a repercutir. Não existe nenhum cara pra dar um soco, não, ele já apanhou várias vezes o Paulão, inclusive no Japão mesmo, né? Outros streamers encontraram com ele, deram um apavoro nele e tal, mas meio que ficou assim, vai embora do nosso país e não volta nunca mais, né? Só que o cara foi pra outro país e continuou fazendo a mesma coisa. Esse trecho da sua transmissão e também as cenas com a estátua. Ele ganhou muitas matérias de jornais e oficialmente agora era uma figura conhecida nas ruas da Coreia. Pois é, e isso, pra surpresa de ninguém, deixou o Somali ainda mais animado em continuar agindo dessa forma. Ele novamente comemorou e continuou fazendo as lives, assediando mulheres, perturbando pedestres, e pra ele a polícia não era um problema. Aliás, ela fazia parte do show, mas bom, não demorou muito pra ele encontrar um povo aí mais doido do que ele. Trust me, go to Johnny's stream, we're gonna have a good time. Esse coreano em específico reconheceu ele e, além do soco, ele pegou o celular do Somali e jogou longe, e começou a ser perseguido pelo streamer e pelo seu amigo. Depois disso, John começou a ser oficialmente perseguido e agredido corriqueiramente. A galera se juntava, via onde ele tava e enchia ele de porrada.
What do you got? Oh. Foi aí que o Pegava cara o virou um celular alvo dele. ambulante, porque esses vídeos começaram a repercutir e streamers e suas comunidades começaram a falar onde ele costumava ficar, e sempre que alguém via ele na rua, o pessoal ia lá, tirava uma foto e tweetava. E bom, sabendo que o cara só sabia provocar, mas só apanhava, todo mundo queria ir lá tirar o seu soco grátis. Eu queria bater. Porque fala, mas tá sempre apanhando, né? Aí todo mundo falou, eu também quero. Pô, o cara tá aqui no meu bairro, vou deixar ele dar um soco? Vou descer aqui, vou na padaria mesmo, vou lá, dou um soquinho, né? Compro um pão francês e volto. Sabendo disso, rolou um episódio interessante. Poucos dias depois, João foi até a casa de um amigo e abriu uma live lá, e diversos usuários na internet começaram a espalhar o endereço do prédio onde ele estava, e diversos youtubers foram lá na frente esperar por ele. A estratégia que os usuários da internet usaram pra ele sair foi ligar pras autoridades falando que o amigo do John estava com drogas e armas dentro de casa, então as autoridades foram lá e o John e seu outro amigo foram obrigados a sair. Nisso, os youtubers começaram a segui-lo. Começou a rolar um clima de provocação, o Somali claramente estava se cagando de medo, mas a coisa azedou quando um cara que nem tava ali no momento se aproximou dele na calçada e encheu a cara dele com um soco. Eles começaram a discutir e aí o amigo do Somali que tava ali com ele resolveu ir pelas costas do cara pra poder revidar, o que com certeza não foi uma boa ideia, se liga. O amigo do John apanhou até cair no chão e sair correndo, deixando o seu celular e o próprio John pra trás. No meio dessa confusão, o outro amigo que teve seu apartamento revistado resolveu descer usando uma espada e confrontando os youtubers que bom, eram vários. O cara que bateu no John apareceu e enquanto eles estavam ali se peitando, a namorada desse cara tava tentando separar tudo, mas a coisa esquentou e, pois é, outro amigo de John apanhou. E olha que tinha uma espada ali, olha como o negócio podia ter terminado. Quantos amigos esse cara tem também? Um animal desse tem, né? Mas um dos youtubers que tava ao redor tirou a espada e logo tentaram começar a separar. Espada? Tinha uma espada no meio da história? E olha que tinha uma espada ali, olha como o negócio podia ter terminado. Mas um dos youtubers que tava ao redor tirou a espada e logo tentaram começar a separar a briga. Enquanto isso, o John tentou se aproximar pra ajudar esse amigo, mas quando chegou perto, ele logo levou um apavoro e saiu correndo pra dentro do prédio. Só saiu. Não tem como a gente não pensar, né? Isso é na Coreia do Sul, que tem câmera em todas as ruas. A polícia chega em 2 minutos. Imagina esse cara no Rio de Janeiro. Saindo quando a polícia chegou e resolveu a situação. A partir de agora, finalmente o John começou a parar de achar graça no que ele tava fazendo e começou a se cagar de medo, porque ele sabia que aos poucos estava virando a pessoa mais odiada da cidade e que a qualquer momento podia apanhar. É bizarro quanto ele não se importa consigo mesmo, indo até as últimas consequências, a troca de dinheiro, views e aparentemente até uma satisfação pessoal, porque parece que ele não consegue agir do jeito que ele age. E eu digo isso da satisfação pessoal também porque não só isso, mas algumas semanas depois ele voltou a não só sair de casa, mas ele fez uma live de anúncio no dia anterior, basicamente falando, vem cá, vem bater em mim, vem, eu vou sair de casa. I'm outside for Halloween, come catch me, I'm outside tomorrow. Pois é, não deu nem... Você vai morrer. 10 da manhã e um coreano abriu live e foi até o prédio onde ele estava, aguardando ele sair. Olá. E aí, quando os dois estavam na frente de uma faixa de pedestres, o Somali levou um soco. Pois é, agora John está completamente cagado e quer fugir do país, porque depois do primeiro soco, todos os outros vieram em seguida. Não teve um dia em que ele saiu que ele não levou uma, mas mal sabia ele que agora sim as coisas foram longe demais. Então Isso toma. porque ele queria pegar um avião para outro país, mas dias antes, na sua casa, chegou uma notificação judicial de que ele estava sendo processado e estava impedido, aliás, ele está impedido de sair do país. John Somali está sendo acusado pela polícia de Seul por conta daquele episódio em que ele sujou uma loja de conveniência enquanto comia e insultava diversos clientes, incluindo a própria dona da loja. E infelizmente o fim do vídeo aqui vai te deixar um pouco bolado, mas ele está sendo julgado em liberdade e parte do acordo foi ir se desculpar em frente à estátua, dizendo que ele não sabia o que ela significava e prometendo da mesma forma em que fez na frente do juiz lá no Japão que nunca mais iria repetir essas atitudes. E essa foi a foto que ele tirou após a gravação da retratação. Atualmente, ele segue aguardando o julgamento, todas suas redes sociais foram banidas e ele está impedido de sair do país e pode pegar até 29 anos de prisão. Pois é. 29 anos de prisão, tá banido de sair da Coreia e toda vez que ele sai na rua toma um soco. Já é um começo, né? Do que é o certo. Tá aí.
John Somali finalmente preso, enfim, tá aí. E ó, estamos falando, eu falei o nome do cara aqui, né? O Stax, né? O Gustavo Pinheiro também falou, mas não vai dar audiência, tá? Não vai dar audiência, não vai engajar, não vai dar like, né? Porque claramente é um cara aí querendo justamente isso. Miau. Quero ver ele pegar um tempinho aqui no Brasil, né? Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.